Pessoal, hoje eu me deparei com essa notícia aqui. O André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Bolsonaro, ele manteve preso um bolsonarista condenado pelo 8 de janeiro. Ele recusou um habeas corpus. E assim, tem hora que eu fico questionando se eu posso processar a faculdade que eu estudei direito. Porque eu acho que me ensinaram tudo errado ou as regras mudaram rápido demais. O habeas corpus é um remédio constitucional, ou seja, é um direito que está previsto na Constituição. Eu lembro que eu tinha um professor, juiz de direito, um dos mais conceituados da região todinha do Triângulo Mineiro. O nome dele, Rogério Fernal. Quem é da região do Triângulo Mineiro sabe quem é. E ele, uma aula, eu não esqueço nunca, ele dando aula de direito penal pra gente, ele falou: olha, vou contar pra vocês, existe uma lenda urbana de que um preso estava preso, né? E ele teve acesso a um pedaço de papel de pão, escreveu o motivo da ilegalidade da sua prisão num papel de pão e o carcereiro entregou a um advogado qualquer, que nem era do caso, que levou e entregou isso para o juiz concedeu o habeas corpus. Ele deu esse exemplo para dizer o seguinte: o habeas corpus, ele não depende de forma, tá? Ou seja, até num papel de pão. Toda todo pedido que você faz para um juiz, você tem os requisitos da petição inicial, você tem que observar a petição inicial, você não pode, às vezes, esquecer algum requisito, senão a petição é indeferida, todos. Mas o habeas corpus, ele protege tanto a liberdade, mas tanto, que até um pedaço de papel de pão pode garantir a liberdade de uma pessoa. Foi o que eu aprendi, tá? E é tão poderoso que, segundo o que o meu professor me falou, até de ofício. Ou seja, se um juiz, pelo mero conhecimento das informações, ou seja, ele é um juiz e não precisa nem ser o juiz da causa. Qualquer juiz tomou conhecimento que a prisão é ilegal, ele pode conceder o habeas corpus. O habeas corpus é um instrumento universal para garantir a liberdade. A prisão ilegal não é tolerada no direito brasileiro. Então, se eu tenho um juiz de outra comarca que percebeu que aqui está acontecendo uma prisão ilegal dentro do território nacional, ele pode pedir um habeas corpus, tá? Porque é para garantir a liberdade de alguém que está preso ilegalmente. E aí, tem até uma matéria do Conjur que eu trago aqui para vocês, ó. Habeas corpus de ofício. Quando eu falo de ofício, é que o juiz pode fazer independente de qualquer forma, tá? Habeas corpus de ofício. Já estava consagrado, portanto, que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, sem se cogitar a necessidade de ouvir a própria parte ou o órgão da acusação oficial, podendo ser expedida a concessão da ordem por juiz ou tribunal em favor do paciente. Entenderam? Isso aqui é o habeas corpus, ou seja, eu não preciso ouvir nem a parte. O cara tá lá dentro, tem um vídeo, não sei se vocês já viram, tem um vídeo de uma professora que passou e fez um certo gesto para os policiais. Aí levaram ela presa. E aí a reportagem chegou até ela e falou: não, mas por que você fez isso aí com os policiais? E ela falou: não, porque eu não aguento mais meu marido, não aguento mais meus filhos me enchendo o saco, eu quero paz aqui dentro da cadeia. Se essa prisão foi ilegal, o juiz manda tirar ela de lá de dentro, mesmo que ela não queira. Você entendeu? Então o habeas corpus ele é tão forte que até a vítima, até o preso, independe até do preso. Se o juiz tomou conhecimento, opa, essa prisão tá ilegal, solta. E o preso, não, mas eu quero ficar aqui, eu cometi o ato, não, mas tá ilegal a prisão, tira esse cara daí. Tira daí. Então, esse é o habeas corpus. Mas vamos à matéria só para você entender. Foi negada. E aí eu descobri que tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu falei para vocês agora, ignora. O STF é muito mais poderoso do que a Constituição. Presta atenção. Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, o ministro André Mendonça manteve nessa semana a prisão preventiva determinada por Alexandre de Moraes contra um contador condenado pelo Supremo por participação do 8 de janeiro. Mendonça analisou na quarta-feira o habeas corpus movido pelos advogados de Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, de 63 anos, idoso, condenado pelo STF em abril a 17 anos de prisão pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
associação criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Ele participou da invasão ao Palácio do Planalto, onde foi preso durante os ataques golpistas à sede dos três poderes. A defesa questionava a prisão preventiva de Fonseca, determinada por Moraes em maio. O ministro tomou a decisão de prendê-lo, considerando o risco de fuga, e lembrou que os outros condenados pelos ataques golpistas deixaram o país. É insano, preste atenção. Outras pessoas fugiram. Ele não quis fugir. Manda prender ele. Por quê? Porque pode ser que no futuro ele resolva fugir. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi o exercício da futurologia. Isso é proibido no direito, cá entre nós. Se você não tem provas, indícios, fala, não, ele tentou passar a fronteira. Opa, não tá fugindo. Não, ele comprou a passagem de avião. Opa, tá fugindo. Não, eu tenho mensagens aqui de que ele estava negociando a passagem pela fronteira com um certo indivíduo. Eu tenho indícios. Agora, porque outros fizeram, eu acho que ele vai fazer, isso é ilegal. É ilegal. Ao decidir sobre o habeas corpus, André Mendonça julgou que o recurso contra a prisão preventiva sequer poderia ser analisado. Isso porque, conforme o entendimento do STF, não é cabível habeas corpus contra decisão ou colegiado da Corte. Mendonça considerou também não ser o caso de conceder habeas corpus de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Vem cá, o cara foi condenado, entrou com recurso. Enquanto o recurso está sendo analisado, não tem trânsito em julgado. Ele aguardava em liberdade porque acham que pode dar na telha dele, num futuro fugir, mandou prender. Eu concordo com a defesa do preso. Isso é ilegal. E eu discordo com o que eu aprendi, tá? Porque eu aprendi da forma errada. Com o que eu aprendi da forma errada, de que o habeas corpus é para garantir que prisão ilegal não aconteça, o ministro aqui, indicado pelo Bolsonaro, errou. Acha que o STF está acima da Constituição. Essa é a minha visão. E você que me assistiu, é advogado, é jurista? Tô errado ou tô certo? Você concorda com o meu posicionamento jurídico ou discorda do meu posicionamento jurídico? Só para me saber, tá? Que realmente uma decisão do STF, um regimento interno do STF tem que ser superior à Constituição, superior ao habeas corpus. Coloca no comentário só para mim saber, fechou? Vamos lá. Outra notícia que eu quero trazer para vocês é sobre a economia. De novo, vamos falar desse assunto chato. Chato e assustador, tenebroso até. Deteriorou geral. A Focus piora a previsão para a inflação, para a Selic e para o dólar. Gente, eu tô argumentando para vocês, tá? Eu tô no Uruguai, tá? Vocês sabem disso. Até porque eu tô assustado com a economia brasileira. Assustado com a economia brasileira. Aqui é um país que tem uma estrutura, uma solidez, uma segurança jurídica 1000 vezes maior, tá? Então, estou fazendo trâmite para abertura de empresas, criação de empresa, tudo isso, porque assim o Brasil tá assustador, tá? Então, para quem está me assistindo, que tem um certo patrimônio, que lutou muito, conseguiu construir um certo patrimônio, sabe, tem que começar a pensar em plano B e alternativas, porque assim a Venezuela, por exemplo, e aqui eu não estou vindo com delírio de que o Brasil vai virar Venezuela, se bem que eu já acho que já está indo. Mas assim, não é isso. É que eu estou falando, cara, a coisa está ficando assustadora. E as pessoas não conseguem entender. O dólar já bateu 5,40. Se o dólar bater 6, 7, igual previsões assustadoras do Nostradamus maluco aí tá fazendo, cara, se isso acontecer, a vida no Brasil vai ficar insustentável, tá? O preço das coisas, o custo das coisas vai ficar insustentável. Presta atenção, o combustível é baseado no dólar. Hoje vai subir o combustível, vocês sabem disso. Então, se tudo isso acontecer, tá? Se acontecer, vai ficar assustador, assustador, tá? Então, tem que tomar cuidado e pensar em projeções. Hoje, existem mecanismos que você pode dolarizar o seu dinheiro, por exemplo. Então, assim, eu tenho uma visão aí. Tem gente que está comprando Bitcoin, tem gente que está comprando dólar. Hoje você consegue abrir contas de dentro do Brasil mesmo,
contas como Wise, Nomad e outras, aí não estou fazendo propaganda para ela, você consegue adquirir em dólar. Por quê? Porque, cara, o seu dinheiro, estando em dólar, está mais protegido que estando em real. Olha só a projeção. Os cerca de 150 analistas do mercado financeiro, consultados semanalmente em pesquisa realizada pelo Banco Central do Brasil, então não é o bobo Sandro aqui que está falando. São analistas do mercado financeiro do Banco do Brasil, tá? Do Banco Central, perdão. Eles voltaram a piorar as projeções para os principais indicadores econômicos do país. Isso inclui a inflação, o dólar, cuja estimativa aumentou de 2024 a 2027, a taxa básica de juros no Brasil, a Selic. Eles também reduziram a previsão para o Produto Interno Bruto de 2024. É isso que mostra a última edição do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira. Agora, o mercado acredita que o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, deve terminar este ano em 3,96%. Cara, e assim, eu acredito mais nos analistas do mercado do que nos analistas do governo. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande acerca disso. E é por isso que eu venho alertando, venho falando, venho, sabe, levantando aqui para você esse aviso de amigo. Olha, cuidado, faz alguns investimentos que te garantam, mas não é hora de abrir as pernas no Brasil, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque realmente questão econômica no Brasil tá perigoso, tá? Tá perigoso. Então, essa é a minha maior preocupação hoje. Porque para quem luta para construir um patrimôniozinho, meu amigo, cara, apostar todas as suas fichas no Brasil tá complicado. Então, assim, você tem a possibilidade de investir em mercados, outros mercados. Tem muita gente apostando no Paraguai, tá? Tem gente, eu acho arriscado, apostando em peso argentino, porque acredita que o Milei vai resolver o problema. E alguns países, você não precisa nem ir lá para abrir conta. Igual no Uruguai, tem que vir, tá? Tem que vir, tem que pegar a cédula uruguaia, tem que fazer um monte de coisa. Mas é uma economia muito estável do país, né? Da região aqui da América do Sul. Então, do qual eu tenho até intenção de fazer um doutorado aqui, né? Aproveitar que já estou por aqui mesmo, ou regressar para o Brasil e fazer, não sei, investimentos fora, mas, cara, pensa, tá? Que a economia brasileira não está indo de vento em popa. Então você tem que observar um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo, tá? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo editorial. E a gente bate mais um papo com vocês. Abraço.